Então, voltando aqui à aula, né, parte 2, né, vamos voltar aqui ao conceito de inquérito. Conceito de inquérito policial, né, é um conjunto de diligências realizadas pela autoridade policial que tem por finalidade a apuração da justa causa, materialidade e mais indícios de autoria. Então tá aqui, né, conceito de inquérito policial é o conjunto de quê? De diligências realizadas pela autoridade policial que tem a finalidade de quê? Da apuração da justa causa de quê? De materialidade e indício suficiente de autoria. Então, o conceito de inquérito é um conjunto de diligências que a autoridade policial, você, vai fazer na hora, para apurar o quê? Indício de autoria e materialidade. Natureza jurídica do inquérito policial. Ele é um procedimento administrativo importante. Não é um processo, é um procedimento. Ele é um procedimento administrativo, pois não existe contraditório e nem ampla defesa. Logo, não tem valor probatório relativo. Então, a natureza jurídica do inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, porque não existe contraditório e nem ampla defesa. Logo, não tem valor probatório relativo. O inquérito policial, ele faz parte da persecução penal. Ele fazendo parte da persecução penal, o advogado, ele não é necessário ali na instauração do inquérito. Então, se botar uma pergunta, o advogado é necessário para a persecução penal? Não. Por que não é necessário? Porque o inquérito policial faz parte da persecução penal. Prazos de conclusão. Então, nós temos aqui os prazos de quem? Do inquérito policial. Regra geral. Preso. 10 dias. Então, o inquérito tem que ser solucionado em 10 dias. Se estiver solto, 30 dias, prorrogável por igual período. Polícia Federal, preso 15 dias, solto 30 dias. Ambos os prazos são prorrogáveis. Então, regra geral, preso 10 dias, solto 30 dias. Ele sendo solto, 30 dias, pode ser prorrogado por mais 30. Polícia Federal, preso 15 dias. Solto 30 dias, podendo ser prorrogado tanto preso quanto solto por igual período. Lei de drogas. Então, um cara que mexe com droga, o prazo é maior. Então, ele é preso 30 dias para solucionar o inquérito. Solto 90 dias para solucionar o inquérito. E ambos os prazos são duplicáveis. Crimes contra o quê? A economia popular. Preso e solto, 10 dias improrrogáveis. Então, regra geral, ele estando preso, 10 dias. Fica 10 dias. Passou de 10 dias, o juiz tem que relaxar a prisão, por quê? De ilegalidade de prova. Solto, 30 dias, prorrogável por mais 30. Polícia Federal, 15 dias, preso. Solto, 30 dias. Ambos os prazos prorrogáveis. Lei de drogas, já é mais, está mexendo com droga, o prazo é maior. Preso 30, solto 90. Ambos os prazos são duplicáveis. E crimes contra a economia popular, preso e solto, 10 dias e sendo improrrogável o prazo. Arquivamento e desarquivamento do inquérito policial. Então vamos ver como se arquiva e como ocorre o desarquivamento do inquérito policial. O Ministério Público pode devolver à autoridade policial, caso entenda necessário o quê? A realização de novas diligências. Se o Ministério Público entenda a realização de novas diligências, ele vai remeter o quê? O inquérito para a autoridade policial. Então, ele devolve o inquérito para a autoridade policial para realizar novas diligências. Porque o Ministério Público achou que não tem muito indício suficiente de autoria e materialidade. O Ministério Público requer o arquivamento e não a autoridade policial. Então, o Ministério Público é quem faz o requerimento para o quê? Para o arquivamento. Então, a autoridade policial não pede o requerimento. Quem pede, quem requer o arquivamento é o Ministério Público.
E quem determina o arquivamento é o juiz. O juiz é quem determina o arquivamento. O Ministério Público pede e o juiz determina o arquivamento. Caso o juiz discorde do arquivamento, ele vai remeter o inquérito para quem? Ao Procurador-Geral de Justiça. Que este poderá o quê? Requisitar novas diligências ou prosseguir no arquivamento. Caso prossiga no arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar o inquérito policial. Então, o juiz discordou do arquivamento do Ministério Público. O que o juiz pode fazer? Tem duas soluções, né? Tem duas soluções, não. O juiz vai remeter para o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da Justiça vai ter duas soluções. Ou vai requisitar novas diligências, ou vai prosseguir no arquivamento. Caso prossiga no arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar o inquérito policial. O MP pode oferecer a denúncia, caso consiga novas provas. Se o MP conseguir novas provas, ele pode oferecer a denúncia. Em vez de remeter o quê? O inquérito policial para a autoridade policial para realizar novas diligências, ele mesmo conseguiu as provas, ele já oferece a denúncia. O arquivamento que tenha por fundamento antipsicidade, excludente de ilicitude ou extinção da punibilidade, faz coisa julgada material e formal. O inquérito não é desarquivado. Então, o arquivamento que tenha por fundamento o quê? Tenha por fundamento a antipicidade. Então, ele é atípico. O crime não é típico. Excludente de ilicitude. Então, foi arquivado por antipicidade, por um crime atípico. Foi arquivado por uma excludente de ilicitude. Foi arquivado pela extinção da punibilidade. Faz coisa julgada o quê? Material e formal. E o inquérito não é mais desarquivado. Então, se o inquérito é arquivado com fundamento de atipicidade, excludente de ilicitude e extinção da punibilidade, ele faz coisa julgada formal e material e o inquérito não pode ser mais desarquivado em relação àquele caso concreto. Para o STF, somente formal. Para o STJ, formal e material. Então você vê aí que os tribunais superiores, né, têm algumas divergências em relação a isso. Para o STF, faz coisa julgada somente formal. Para o STJ, formal e material. O arquivamento por ausência de justa causa não faz coisa julgada. Então, o arquivamento por ausência de justa causa não faz coisa julgada. Logo, o inquérito pode ser desarquivado. O arquivamento por ausência de justa causa não faz coisa julgada e ele pode ser reaberto. Seguindo, artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O que ele está dizendo aqui? Que se o acusado confessar que foi ele que cometeu o crime, mesmo assim, precisa ser realizado o quê? O exame de corpo de delito e outras provas também. Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do corpo de delito quando se tratar de crime que envolva o quê? Prioridade no exame de corpo de delito. Então, a prioridade na realização do exame de corpo de delito vai se dar quando o quê? Violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então, violência doméstica e familiar contra a mulher, prioridade para o exame de corpo de delito. Violência contra a criança, adolescente ou idoso ou pessoa com deficiência também se dará uma prioridade ao exame de corpo de delito. O artigo 157 do CPP diz assim: são inadmissíveis
devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Foi nesse artigo aqui que se embasou a defesa aí do então senador Flávio Bolsonaro, né? Tanto no 5.7 como no parágrafo 1º. Vamos a ele. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primárias. A prova obtida por meios ilícitos não constitui suporte jurídico capaz de ensejar uma sentença condenatória, ainda que corroborado pela confissão do acusado. Então, ó, são o quê? Inadmissíveis, devendo o quê? Ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. São também o quê? Inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Aí tem um salvo aqui, né? Então, as derivadas das ilícitas também são inadmissíveis, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre um e outro. Se for provado que aquelas provas derivadas não vieram daquelas provas ilícitas, elas vão valer. Ou quando as derivadas das provas ilícitas puderem ser obtidas de outra forma, de uma forma independente das provas ilícitas. A prova obtida por meio ilícito não constitui suporte jurídico capaz de ensejar o quê? Uma sentença condenatória, ainda que o acusado confesse em relação àquela prova ilícita. Artigo 1º, né? O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, por este Código, exceto ressalvados. Então, está aqui o artigo 1º do Código de Processo Penal. Então, está aí o artigo 1º, né, do Código de Processo Penal, que nos diz o seguinte: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, por este Código, Código de Processo Penal, exceto nos casos de quê? Então, nós temos 5 casos que o Código de Processo Penal não vai ser o quê? Não vai ser regido em relação aos tratados, às convenções e regras de direito internacional, em relação aos tratados, às convenções e regras de direito internacional. 2. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Então, em relação aos crimes de responsabilidade, o Presidente, dos ministros do Supremo Tribunal Federal conexos com o Presidente da República não será tratado por este Código de Processo Penal. 3. Os processos da competência da Justiça Militar. Por quê? A Justiça Militar tem o seu próprio Código de Processo Penal Militar. Os processos da competência do Tribunal Especial. Então, tinha, né, a competência do Tribunal Especial. Hoje já não tem mais. Mas está aí. Os processos da competência do Tribunal Especial. Que, em decorrência disso, vinha também os crimes de imprensa. Que também está uma DPF aí, número 130. Que não existe mais. Mas, como está no Código, a gente coloca processo de competência do Tribunal Especial e os processos por crime de imprensa. Eram regidos por... Os crimes de imprensa eram regidos por competência de um tribunal especial, que não existe mais hoje, mas está no Código, está valendo. O artigo 2º diz assim: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados, sob a vigência da lei anterior. Então, o que ele está dizendo? Que a lei processual penal ela vai se aplicar imediatamente. Ela entrou em vigor, ela vai ser aplicada imediatamente. Ela aplica-se dali para frente, de imediato. Sem prejuízo de quê? Da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então está aqui. Lei A, né? E entrou a lei B. Então a lei B vai reger daqui para frente. Mas sem prejuízo de quê? Dos atos realizados pela lei A. Então aplica-se desde logo, aplica-se de imediato. Tempo regit actum. Artigo 3º. A lei processual penal admitirá. Então a lei processual penal ela vai admitir o quê? A interpretação extensiva. Então ela admite a interpretação extensiva, a aplicação analógica, bem como o quê? O suprimento dos princípios gerais do direito. Então a lei processual penal
ela vai admitir a interpretação extensiva, a aplicação analógica e o suprimento dos princípios gerais do direito. Então é bastante isso, gente. A lei processual penal admitirá a interpretação extensiva, a aplicação analógica e o suprimento dos princípios gerais de direito. Então vamos lá, inquérito policial. É um procedimento administrativo. Então está aqui outro conceito de inquérito policial. É um procedimento administrativo composto por um conjunto de diligências. Então você sabe que é um conjunto de diligências, que nós vimos lá anteriormente, investigatórias, né? Composto por um conjunto de diligências investigatórias, realizadas por quem? Realizada pela Polícia Judiciária, pela autoridade policial, pela Polícia Judiciária, com o fim de apurar os indícios de quê? De autoria e materialidade, e subsidiar a propositura da ação penal. Para subsidiar a propositura da ação penal que compete ao Ministério Público. É um procedimento administrativo composto por um conjunto de diligências investigatórias, que nós vimos anteriormente, realizada pela Polícia Judiciária, Polícia Civil ou Polícia Federal, com o fim de apurar os indícios de autoria e materialidade e subsidiar a propositura da ação penal. Características do inquérito policial. Características do inquérito policial, né? O inquérito policial, ele pode ser dispensável. Então, o inquérito policial, ele pode ser dispensável. Então, o artigo 12 diz assim pra gente, né? O inquérito policial acompanhará o quê? A denúncia ou a queixa. Denúncia, ação penal pública, e queixa, ação penal privada. Sempre que servir de base a uma ou a outra. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa. Sempre que servir de base a uma ou a outra. Então, o inquérito policial é dispensável. Ele também é o quê? Além de ser dispensável, ele é escrito. Então, todas as peças do inquérito policial serão, num só processo, reduzidas a escrito, a termo, né? Datilografadas, publicadas pela autoridade. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas. Sigiloso. O inquérito será sigiloso. Temos o sigilo externo e o sigilo interno. Artigo 20. A autoridade assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da sociedade. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. O sigilo não é absoluto. Por que não é absoluto? Porque tanto o acusado quanto o advogado têm o quê? Tem acesso aos autos do inquérito. Somente os autos já documentados. Aqueles que ainda não foram documentados ainda, como uma interceptação telefônica, o advogado não tem acesso. Somente aqueles que já foram documentados. Então, ele é sigiloso, mas não é absoluto, e sim relativo, pois não se aplica aos advogados, artigo 7º do Estatuto da OAB, né? Que em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou administração pública em geral, autos dos processos vindo ao andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou a segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Então tá aí, né? Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo, da administração pública em geral e seu advogado. Nos autos de processos fundos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou a segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com a possibilidade de tomar apontamentos. Então nós temos a súmula vinculante número 14, que diz também assim, né? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já foram documentados em procedimento investigatório realizado por um órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, se já foi documentado, o advogado ele tem amplo acesso. O delegado não arquiva inquérito, somente o juiz, a pedido do Ministério Público. Nós já vimos isso.
O inquérito policial, ele é o quê? Ele é inquisitivo. O inquérito policial, ele é inquisitivo. Não há que se falar em contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Ele é inquisitivo, não há que se falar em contraditório e ampla defesa. O inquérito policial é um procedimento administrativo. O inquérito policial é um procedimento administrativo. Logo, não pode argumentar provas. Tem caráter investigatório. Tem por fim a colheita de elementos para subsidiar a propositura da ação penal. Então, o inquérito policial é um procedimento administrativo. Não tem como argumentar direito de defesa e contraditório ali. Não tem esse caráter. Ele só tem o quê? A colheita de elementos para quê? Para corroborar, para fornecer informações para a propositura da ação penal. O inquérito policial, ele é dispensável. O MP pode entrar com ação penal direta sem se basear no inquérito policial. O inquérito, ele é dispensável, o Ministério Público pode o quê? Dar entrada na ação penal sem se basear no inquérito policial. O inquérito policial, ele é indisponível. O delegado não pode arquivar, e sim o juiz. E quem pede o arquivamento é o Ministério Público. Ele é indisponível. O delegado não pode arquivar, e sim o juiz, mesmo sendo a autoridade policial competente para instaurar o inquérito policial. Quem deve arquivar o juiz a pedido de quem? Do Ministério Público. A instauração de inquérito se inicia levando em consideração a espécie da ação penal. Se a ação penal for pública incondicionada, o inquérito poderá iniciar das seguintes formas. Então, se a ação penal pública for incondicionada, o inquérito dará início da seguinte forma. De ofício, caso a autoridade policial tome conhecimento da ocorrência de uma infração penal durante sua atividade laboral ou por ato alheio que o faça conhecer do ilícito, deverá instaurar o inquérito por sua iniciativa para que se iniciem as investigações, sem que tenha sido provocado ou que haja pedido expresso nesse sentido. Então, de ofício, por ele mesmo, ele vai instaurar o inquérito policial. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Nos crimes de ação pública, ação penal pública condicionada e incondicionada, Então, incondicionada. O inquérito policial será iniciado mediante a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver na qualidade para representá-lo, se for menor ou, caso não for menor, não puder representar. Requisição do juiz ou do Ministério Público. Caso haja uma ordem do juiz ou do Ministério Público para a instauração do inquérito policial especificada de ofício requisitório para apuração do fato criminoso, a autoridade policial está obrigada a fazê-lo. Então, a requisição do juiz ou do Ministério Público, caso haja uma ordem do juiz ou do Ministério Público para a instauração do inquérito, especificada no ofício requisitório para apuração do fato criminoso, a autoridade policial deverá instaurar um inquérito policial. A pedido do juiz, que a vítima ou seu representante legal, caso for menor, a vítima, puder comunicar a incidência do fato criminoso à autoridade policial através de requerimento, pode ser indeferida pela autoridade policial competente, cabendo do despacho delegatório recurso para o chefe de polícia. Ele está dizendo que, se o delegado não instaurar inquérito, se ele negar, a vítima pode entrar o quê? Com um despacho, com um recurso, pode entrar com um recurso para o chefe de polícia, para poder instaurar o inquérito policial e dar sequência na ação penal. Por terceiros, qualquer um do povo poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar a ocorrência da infração penal à autoridade policial. E caso se verifique, aí tem que verificar o quê? A procedência da informação, o famoso VPI, determinará o início das investigações. Então, por terceiros, que a pessoa liga, está acontecendo um crime ali, tal, manda por escrito uma cartinha para a delegacia, está acontecendo um crime tal, na rua tal, no endereço tal. Então, a polícia vai fazer o quê? Uma verificação da informação, verificando a informação, dando procedência, vai instaurar o inquérito. Aulice, logo por escrito ou verbalmente, pode instaurar o inquérito de imediato? Em regra, não. Tipo, a pessoa liga, está acontecendo crime na casa tal. Instaura o inquérito aí. Não é assim, não.
A polícia vai lá verificar a informação, verificar, né, a procedência, verdadeira ou não, se realmente está acontecendo o crime, para depois instaurar um inquérito policial. Flagrante delito. Preso o agente, este será levado de maneira coercitiva até a autoridade policial, ocasião em que será lavrado o auto de prisão em flagrante, no qual constarão as circunstâncias da infração penal e da prisão, dando início ao quê? Ao procedimento investigatório. Então, preso o agente, né? O acusado foi preso, será levado de maneira coercitiva para a delegacia e você, como delegado, vai lavrar o auto de prisão em flagrante, no qual constarão as circunstâncias da infração e da prisão, dando início ao quê? Procedimento investigatório. Então, nos casos de ação penal pública condicionada de ação penal privada, o início se dará pela... A gente vai ver na próxima aula. Não sai daí não, é rapidinho. É só tomar uma água e eu já volto já.